Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional, que é exclusivo para você que é inscrito aqui no nosso canal, aproveita aqui, ó, Godoy1x te dá bônus em dobro. Então na hora de você fazer o seu depósito na 1xBet, cara, você insere aqui o nosso cupom Godoy1x para você garantir o bônus em dobro, depositando 100 retorna 200, 200, 400, garanta aqui com o nosso cupom. O link está na descrição do vídeo para você baixar, fazer o seu download. Na hora aí de fazer o seu depósito, inserir o nosso cupom. Amanhã já tem jogos importantes pela Copa Libertadores, tem Fluminense e Argentino Júnior, Atlético Paranaense recebe o Bolívar, Internacional e River Plate, além de Newell's Old Boys versus o Corinthians, mas esse pela Copa Sul-Americana, que você aproveita tudo na 1xBet. Pois então, galera, após aquele mais um, vexame do Flamengo contra o Cuiabá, onde o Cuiabá venceu o Flamengo por 3-0, abre parênteses, primeira vitória na história do Cuiabá, nesse confronto. Já falamos sobre o jogo, já botando aqui o link para você ainda que não assistiu, tá aqui, a gente já fala bem transparente mesmo, e assim como neste vídeo, que a gente acaba passando pela algumas falas do Sampaoli, que evidentemente acabam repercutindo de uma forma um tanto que negativa dentro do grupo do Flamengo, o que tem que surpreender um total de 0 pessoas, não é isso? Então vamos falar um pouquinho, passar um pouquinho por essa coletiva aí do Jorge Sampaoli, algumas das suas respostas, algumas das suas opiniões. Pedir só para você deixar o like, que é muito importante, e também de se inscrever, o amigo rubro-negro que ainda não está inscrito por aqui, para saber das informações, notícias, análises e opinião. A gente chega junto aí, aperta o botão de inscrever-se, está aí ao lado, beleza? Tamo junto, muito obrigado por essa força aí de vocês. Vamos começar sobre o Sampaoli falando sobre o Campeonato Brasileiro. Pois bem, abre aspas, eu fico ilusionado com o Brasileirão. Para mim é o torneio mais importante. O torneio nas 2 vezes estive muito perto. É minha competição preferida. Tem que mudar rápido a cabeça dos jogadores. Não podemos demorar para prestar atenção. E sendo muito honesto com vocês, não é o Sampaoli que irá mudar a cabeça do jogador sobre a importância de competição A, B ou C. Não vai ser. Ilude-se quem acha que vai ser o Sampaoli que vai conseguir dar essa injeção de ânimo, essa mobilização ao elenco. Ele nem tem esse perfil, nem tem essa personalidade. Então assim, não vai ser o Sampaoli. E se precisa de um treinador para ficar mobilizando o jogador para que a competição do Campeonato Brasileiro, seja vista como uma competição importante, um grande torneio, a mais importante para o país, quer dizer que tá tudo errado. Então eles não precisam de um técnico, eles precisam de um recreador. Bom, a gente fala disso mais à frente. A questão ela é institucional. É o Flamengo dar a devida importância no seu organograma. Quem deveria estar no topo do organograma vai passando essa importância até chegar aos jogadores, porque os jogadores não estão lá em cima no organograma. Apesar de algumas pessoas acharem isso e cultivarem isso e aí dar essa impressão, eles não estão no topo do organograma, nem devem estar. Eles têm que ocupar a posição dos jogadores. São executadores dentro do jogo, então eles estão lá embaixo. E aí dentro disso, chegar neles. Mas aí passa por muitas cabeças até refletir ao grupo. Não vai ser, Sampaoli, sendo honesto contigo, não vai ser você, principalmente com a sua personalidade, com a sua falta de habilidade também sobre o aspecto de gestão, que vai conseguir mobilizar jogadores como esses sobre o aspecto de importância do brasileiro. Se eles não sabem isso até agora, me perdoe, Sampaoli, não vai ser através da sua mobilização, da sua fala, você mostrar isso que eles vão conseguir. Então, já fica bem claro. E aí o próprio Jorge Sampaoli, na coletiva de imprensa, ele acaba falando sobre um pouco essa falta de competitividade do Flamengo, esse rendimento abaixo, citando os jogos anteriores. Abre aspas. O time hoje, assim como o América, que foi na ocasião o América Mineiro, o Bragantino, faltou competir. E isso é responsabilidade de todos. Pois bem, é importante a gente traduzir. Isso é responsabilidade de todos, deve ser entendido da seguinte forma. Isso é responsabilidade de todos mesmo. Não é só do Sampaoli, não é só da comissão técnica do Sampaoli, ou então só dos jogadores. É do Sampaoli, da comissão técnica do Sampaoli, dos jogadores e da gestão do Flamengo. E aí passa por Fabinho, passa por Juan, passa por Spindel, passa por Braz, passa por Landim, passa por todo o departamento de futebol do Flamengo, por toda a direção do Flamengo. A responsabilidade ela é de todos, porque a gente acaba vendo dentro de campo, muitas das vezes, um reflexo de escolhas, um reflexo de omissões, um reflexo de objeções, um reflexo de interferências que são diretamente e indiretas
ao tal do organograma. Então passa pelas escolhas do Sampaoli, pelas organizações da comissão técnica, pela preparação do time, passa evidentemente pelos executadores das tarefas, que são os jogadores, e evidentemente também passa pela a gestão. O Jorge Sampaoli fala aqui, ó, abre aspas, hoje o time teve ausências importantes, tivemos um jogo quinta, tivemos que vir aqui jogar, um jogo muito longe, mas isso não justifica que o Flamengo não pode jogar com o elenco que tem da mesma forma. Os jogadores precisam aproveitar a oportunidade e competir contra qualquer rival. Contudo, Sampaoli, eu não sei se você já observou, existe um critério, tanto que minucioso, sobre a seleção da importância, porque isso já está cultivado dentro do Flamengo. O Sampaoli, ele vai sair do Flamengo. Ele pode sair daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 2 anos, não importa. O Sampaoli vai sair. Os jogadores, um jogador ou outro pode sair, entrar e tal. Mas a mentalidade da instituição, ela se mantém. Porque as pessoas que preservam e cultivam essa mentalidade, elas não saíram e não sairão. Elas continuam. Então é muito simples a gente observar. O técnico muda. O grupo vai sofrendo algumas alterações ainda, tal, mas onde se permanece? Então é óbvio que vai permanecer. Dentro daquele processo organizacional de qualquer empresa, de qualquer instituição, e dentro do Flamengo é assim, no organograma, a mentalidade ela vai passando. E se houver algum atrito, a galera de cima desse organograma que tem que reorganizar, essa mentalidade e colocar, né, tudo no seu devido lugar. O que não acontece. Então, o Sampaoli é hoje o que ontem era o Vitor Pereira, o que já foi o Dorival, o que já foi o Paulo Souza, o que já foi o Renato, o que já foi o Rogério Ceni, o que já foi o Domi. E o próximo será a mesmíssima coisa. E por fim, o Jorge Sampaoli acaba falando aqui, ó, abre aspas, o time tem que melhorar, claro que muda muito em diferentes competições. Em cada jogo de eliminação, o time está mais conectado, decidido. Hoje, o time fez um primeiro tempo muito fraco, sem ilusão, sem paixão e terminou perdendo na segunda metade por um erro pontual. São coisas para melhorar. É preciso a mesma predisposição e a atenção que temos em competições de eliminações. A verdade é o seguinte, o Flamengo em muitos jogos ele é indiferente. O Flamengo ele não entra para perder. Mas o Flamengo, ele não entra para, caso passe por uma indisposição, ele precisa se doar a mais. O Flamengo não vem de cara as suas derrotas. Qual é a dificuldade da pessoa assistir os jogos e perceber que, independentemente de qual é o esquema tático, qual é a ideia de jogo, o Flamengo não vem de cara as suas derrotas? Porque em alguns momentos você precisa forçar um pouquinho mais uma segunda bola, que você precisa correr um pouquinho mais, que você tem que brigar, que você tem que sujar o calção. O Flamengo, em determinadas competições, em determinados jogos, ele não faz isso. Ele não entra para perder, mas em alguns jogos ele calcula o quanto precisa se esforçar para vencer. Está explícito isso, o que pode ser, mais uma vez, um reflexo de uma falta de cobrança, uma falta de persistência pela sempre a competitividade de quem está em cima. E isso é um reflexo puro e nítido, cristalino, pra gente dentro dos jogos. O jogo de futebol é uma reunião de comportamentos, de relações táticas, técnicas, físicas e mentais. Dentro desse aspecto mental existe o aspecto da mobilização, do querer, do estar motivado a isso. E a gente vê nitidamente uma fraqueza nesse elo. Isso é processo de seleção. Repito, a gente tem exemplos muito negativos e vamos trazer um exemplo muito positivo. Já foi se falado. Não é normal aquele time do Dorival Júnior, que era um time água e sal, fazer uma atuação como aquela que foi conhecida como a atuação do Inferno no Maracanã, vencendo o Atlético Mineiro por 2-0, usando o mesmo esquema do Dorival, os mesmos jogadores do Dorival, só que os jogadores tiveram completamente um outro comportamento. Eles disputaram cada metro quadrado daquele campo, ganharam todas as divididas, ganharam todas as segundas bolas e engoliram o Atlético Mineiro. Foi o esquema tático? O mesmo. Foi a ideia de jogo? A mesma. Mas era uma atuação completamente diferente. E a gente não viu isso se repetir em jogo nenhum, nem na final da Libertadores. E agora, diante desses treinadores que não são bater palminha, que aí sim os jogadores já trabalham de uma outra forma, a gente vê ainda mais claro. Restringir os problemas do Flamengo a comportamento do jogador, superficial. Restringir os problemas do Flamengo a escolhas do técnico, superficial. Omitir ou não ver um problema que há no Flamengo organizacional, sob o comando da diretoria, pela questão de mentalidade, burrice.
Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abração, tchau, tchau.